Gente, todo mundo ouvindo direitinho? Menina, é muito close, viu essa Janaína até nas fotos. Rapaz, não sei não, viu? Vamos lá, tá? Boa tarde para todas vocês. E hoje vamos iniciar com a nossa proposta também, tá? Sobre maquiagem artística. Vamos tirar inicialmente algumas dúvidas. Produtos, vamos falar um pouquinho sobre durabilidade, o que é interessante você fazer a utilização, o que você pode adaptar da maquiagem também social, atraindo também um público onde nem sempre algumas pessoas valorizam. Ah, Anderson, não quero trabalhar, por exemplo, certo? Com maquiagem social, porque ela é voltada mais para teatro, ela é voltada mais para essas festas temáticas, e aí não é tanto o meu interesse. Mas eu creio que, quando você também trabalha com maquiagem artística, não só são esses eventos que você tem a possibilidade de realizar bons trabalhos. Você pode ter parcerias em relação a empresas, a grandes empresas, vocês podem ter parcerias sobre eventos, festas temáticas que vão agregar muito mais o que, gente? Valor, tá? Maquiagem artística, dependendo da complexidade que ela venha a ter, ela também é mais cara. Por isso que, às vezes, quem gosta de trabalhar com maquiagem artística tem alguns materiais também específicos. Logicamente, o valor dela não é igual a uma maquiagem social. Lembrem-se sempre, a maquiagem artística, em relação à maquiagem social, ela tem como diferença você usar na sua criatividade, utilização de cores, você pode utilizar também adereços que vão agregar muito mais o que? Credibilidade sobre as produções. Então, eu sempre tenho essa possibilidade de criar, de usar, que às vezes um pouquinho de limitação eu possuo na minha maquiagem social. Então, a artística, ela meio que te liberta, de certa forma, de ter assinatura, de ter personalidade em função dos teus trabalhos, certo? E lembrando, Anderson, maquiagem artística é só jogar qualquer coisa e tá bem feito? Não, você vai eita, quase não sai. Vai definir um pouco melhor o quê? O traço. Anderson, por exemplo, não sei fazer um delineador. Quando você trabalha com maquiagem artística, alguns detalhes precisam e é necessário uma definição de um traço bem realizado, algo que você pode associar, tanto do que tem na social, tanto do que tem dentro aí da minha proposta de artística. Então, são coisas que elas estão ligadas e não é uma coisa meio que separada de um universo totalmente diferente. Eu acredito que podemos sim realizar boas possibilidades em relação às nossas produções e automaticamente a gente consegue fazer também com que o que de material possuímos da social, trazendo para essa nossa realidade, certo? E aí eu queria também que vocês colocassem, tá? Em função lá do chat, o que vocês têm sobre conhecimento de maquiagem artística, se já fizeram, se não fizeram ainda. E aí eu queria também que vocês participassem com essa colaboração para que a gente consiga agregar muito mais conhecimento. Enquanto isso, eu já vou fazendo aqui a apresentação de alguns produtos para facilitar a vida aí e principalmente conhecê-los, tá certo? Por enquanto, alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não estou conseguindo ouvir nada. Valdineia, clica lá, verifica a questão do teu áudio e aumenta um pouquinho o volume. Só um instante, tá, gente? Vou responder aqui ela. Vamos iniciar. Gente, todo o processo de maquiagem artística, o primeiro, eu até digo, o primeiro processo, o primeiro contato são as nossas tintas. Não é só quando iniciamos a trabalhar com maquiagem artística, e sim
quando éramos aí também criança, né? Semana passada. Tinta. Quem nunca já mexeu com essas tintas, tá? Anderson, essa tinta específica da Color Make, não, mas aí a gente tem o quê? As nossas tintas guache. Quem nunca chegou da escola com o rosto pintado? E aí eu consigo perceber que esse rosto pintado, ele consegue agregar um pouquinho mais de criatividade. A famosa tia fica lá pintando, se dedicando. E as crianças, ela realmente tem uma possibilidade de ela ficar, digamos assim, um pouquinho quieta, questão de 5 minutos. Depois ela quer sair, quer brincar. Então, para isso, a gente também tem que ter algumas informações e deixar algo bem mais ágil sobre o nosso tempo. E sendo desta forma, a tinta líquida, ela consegue fazer com que você tenha essa possibilidade de trabalhar rápido, o produto também ela seca rápido, tá? Pronto, deu certo agora, tá, Valdinei? É isso aí. Falando aqui um pouquinho de tinta, certo? Tem esse outro tipo aqui de tinta, ela também é uma tintazinha líquida, tá? A diferença dessa tintazinha para outra, Anderson, a cor e o tamanho. Também, certo? Mas nela, bem próximo à imagem, tem dizendo que ela é fluor. Não sei se está dando para ver direitinho. Ela tem uma intensidade e um brilho um pouquinho maior. Tá dando certo, gente? Aqui, deixa eu pegar outra aqui mais. Ver se está dando para ver essa aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Fluor. Tá dando para ver? Embaixo do nomezinho. Se não der, eu mando a foto, tá? No grupo, não tem problema. A diferença em função de pigmentação, na verdade, ela vai ter um brilho, uma cor mais intensa, tá? Quem viu aí, coloquei no grupo também, aquela caveira bem colorida, né, o estilo mais voltado para a mexicana, ela vai criar proporções de brilho e a iluminação dela, quando você também joga alguma luz negra, ela vai dar uma ênfase, certo? O brilho dela vai criar um destaque bem a mais. E eu consigo também fazer alguns traços e definições bacana com a nossa criatividade, tá bom? Tintas líquidas. Anderson, essas tintas, durabilidade dela. Na verdade, se você molhar, se você transpirar muito, ela já vai começar a sair. Porque são líquidas à base de água e automaticamente vai ter uma durabilidade bem inferior. Tá certo? Até aí tranquilo, né, gente? Sim ou não? Amém, misericórdia. Vamos lá. Depois das tintas líquidas, tem também, tá, gente? Nesses mesmos potinhos aqui que eu mostrei para vocês, tá? Essas tintinhas que eu mostrei tem várias cores. Temos aqui as nossas torrezinhas. Pode ser em torre ou em potinho desse que eu mostrei anteriormente. São mais cremosas. Anderson, a durabilidade dela, por ser cremosa, é um pouquinho maior? É. Automaticamente, ela vai ter uma facilidade também quando você for utilizar ou fazer a remoção com água. A diferença dela para a outra é que essa cremosa, ela tem uma textura um pouquinho mais oleosa, mas ela não chega a ser resistente tanto à água. Ela também vai sair, mas em proporções. Vamos analisar. Líquida, na hora que eu aplico, ela automaticamente vai secar. A cremosa, eu posso pigmentar um pouco mais ou intensificar a minha cor aplicando sombra do tom, logicamente, da minha tinta. Anderson, com a tinta líquida funciona? Gente, particularmente eu não gosto, porque na hora que quando você faz a aplicação lá do pincelzinho, tá, com a sombra, aquele movimento vai arrastar literalmente a sua tinta. Por isso que ela não é legal. É bom, interessante mesmo utilizar apenas ela mesma, tá? Sozinha, sem nada. Certo? Vamos falar aqui de produtos mais cremosos também. Alguém já ouviu falar em Clau? O que seria o Clau? Um de cada vez. Estou olhando para o lado aqui só para ver o chat, tá, pessoal? O Clau, gente, ele é basicamente um produtinho que ele tem a aparência de um corretivo, tá? Corretivo que utilizamos na maquiagem social. Esse sim tem uma maior resistência em função à água e ele tem uma durabilidade bem melhor. Tem ele no potinho pequeno
e tem ele no potinho maior, tá? Eu utilizo, por exemplo, esse potinho maior e compro ele branco, por quê? Anderson, vamos analisar o seguinte. Se eu utilizo uma folha branca para desenhar qualquer coisa, então é uma cor base que eu tenho do meu produto. Anderson, mas eu queria uma cor do clau azul, vermelho, preto. Tem? Tem sim. E aí o que é que você pode utilizar? Ou você compra, por exemplo, tá? Uma cor que dê para utilizar em qualquer tipo de trabalho, ou você compra já ele na tonalidade que você precise. E aí o que você pode fazer para poder, na verdade, utilizar? O clau branco, ele pode ser feito a aplicação normalmente com esponja, com pincel, para facilitar a pigmentação do produto. Ele realmente é uma textura bem cremosa. E aí você pode utilizar para definir ou realizar algum desenho. Sombra, pode utilizar as tintas líquidas. Então, fica muitas opções para você criar esse leque. E aí, algumas pessoas perguntam, Anderson, para selar esse produto que é cremoso, a gente utiliza muito o quê? Pó translúcido, que geralmente ele é o quê? Branquinho. Anderson, mas eu não tenho, por exemplo, o meu pó translúcido. Gente, já ouviram falar que algumas pessoas utilizam talco para poder selar essa pele? Funciona. Eu só não acho tão interessante usar talco no rosto. Por quê? Não é por nada, tá? Mas tem pessoas que têm uma certa sensibilidade. Sensibilidade ao cheiro, porque o talco ele tem um cheirinho, e aí você tem, por exemplo, quem tem problema de alergia, algo do tipo, vai ter essa sensação de começar a querer espirrar. Mas se não for isso, não tem problema. Até porque talco, pessoal, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, mas eu não vou passar talco no rosto. Mas eu acredito que quando você não tem nenhum tipo de problema, o talco, como utilizamos também para bebê e regiões, né, bumbum de neném, a gente automaticamente consegue perceber. Se lá nessas regiões tem uma sensibilidade em função de pele, em função de bebê, no rosto eu acho que não vai fazer nenhuma diferença. Acredito eu, isso é uma opção minha. Mas se você tiver um pó translúcido para aplicar no rosto apenas, tranquilo. Porque se for uma maquiagem que tiver relação a corpo, tá? A pintura corporal, para você utilizar muito, por exemplo, pó translúcido, haja pó, haja uma saca de pó para você utilizar. O talco, ele funciona tranquilo. Algumas pessoas utilizam o quê? Por exemplo, a famosa maisena, que é muito fininha, e aí, na verdade, ela dá uma esfriada também na pele, e aí você vai criando essas possibilidades, tá? Mas o que as pessoas gostam mais de utilizar seria o talco, por ele ter um pouquinho de cheiro, para não ficar aquele pacote feio lá da famosa maisena, e esse para translúcido, tá? Porque eu acredito que tem uma finalidade também mais usual no nosso dia a dia. Beleza? Dúvidas até aí, gente? O meu pó translúcido, ele é literalmente um pozinho para como se fosse um pó compacto, mas tem ele solto, para você aplicar nas regiões e para deixar essa pele bem sequinha. E aí sim fica com uma resistência bastante interessante sobre água, tá? Torrezinha de glitter. Anderson, essas torrezinhas, elas nos ajudam muito? Sim, ajudam bastante, porque quando eu quero criar, por exemplo, tá? Em algumas produções, eu vejo que aquela cor, ela fica legal. Só que quando eu aplico, é a mesma coisa do iluminador na maquiagem social. Quando eu coloco o iluminador, o negócio meio que transforma. Então, as grandes maquiagens, ou a grande maioria, dependendo da proposta também, é utilizável, tá? A parte de glitter para criar essa projeção de destaque, efeito de luz. Então, é interessante vocês terem esse glitter. Anderson, não tem o glitter. Tem aí o seu famoso iluminador. Temos aí alguns tons que são coringas. A gente tem o prata, tem o dourado, tem o rosé, dependendo do tom que você aplicou, se foi na sombra, se foi qual, a gente pode criar uma iluminação em função disso aí, sem problema algum, certo? Anderson, eu não tenho o cloud. E aí, o que é que eu faço? A gente, dentro da maquiagem, como estamos nesse período aí complicadinho sobre a nossa pandemia, né? Podemos utilizar batom. Batom, aquele bala, o batomzinho tradicional que todo mundo tem, né? Anderson, mas esse batom, gente, deixa eu só pegar aqui. Esse batom, ele funciona como cloud, gente? Ele funciona para propostas e facilita o teu trabalho. Mas não é um produto
propriamente dito ou específico para utilização. Para efeito de foto, para uma produção mais simples, funciona tranquilo, certo? E aí o que é que você faz? Utiliza o batom, vai diluí-lo, né, para poder ficar mais líquido e você vai fazendo a utilização tranquilo, com esponja, com pincel, da melhor forma como você queira fazer esta aplicação, tá? E aí, ó, temos também, dentro da maquiagem, tá? Artística, várias possibilidades. Todo mundo conhece o que é isso aqui? Isso é uma cola bastão. Anderson, para que serve a cola bastão? Dentro das possibilidades, existem o quê? Você esconder ou camuflar sobrancelha. E aí a gente vai utilizar esse processo também sem problema algum. Lembrando, Anderson, para camuflar sobrancelhas, as pessoas utilizam sempre cola bastão? Não. Existe uma massinha de camuflagem que está aqui, tá? De caracterização, que ela vai fazer este trabalho sem problema algum. E aí, na falta da minha massinha, eu faço a utilização da minha cola bastão para camuflar essa sobrancelha, para apagar de fato. Anderson, eu vejo que algumas produções têm aquelas cicatrizes, aqueles cortes, e aí automaticamente é feito como? Com essas massinhas de caracterização. E aí, nas outras aulas, eu vou ensinar também essa massinha de caracterização caseira, tá? A gente às vezes não tem o valor para poder fazer o investimento no momento, e aí a gente vai fazer ela também com farinha de trigo que funciona tranquilamente, tá? Temos aqui também os tipos de sangue. Temos o sangue de queimadura, que é um sangue um pouquinho mais preto, e temos o sangue também, o natural, que geralmente é o mais avermelhado. Esses dois tipos de sangue utilizamos também. Pode ser de uso isolado, só quero usar o vermelho ou só quero usar o escuro, dependendo da tua produção. Ou você pode fazer a mistura entre as cores, tá? E aí eu consigo projetar maior realidade sobre a minha projeção. Algumas lojas vendem esses kits da massinha com os dois tipos de sangue e tem também uma espátula para você comprar, que geralmente eles fazem um kit. Dependendo da marca, 35, 40, vai até 50 reais. Mas se não tiver, a gente vai dar um jeito. Anderson, quando eu não tenho o meu sangue, eu vou fazer o meu sangue como? Batom. Pego o batom, vamos diluir batom, e aí automaticamente eu tenho o meu sangue, tá? E aí você consegue realizar esse tipo de trabalho de uma forma bem mais simples, bem mais objetiva. Lembrem-se sempre, para criar ou realizar algum efeito, vocês como profissionais, vocês como maquiadores, têm que ter esse feeling, esse start. Ah, eu não tenho um produto tal, e aí o que é que eu faço agora? A gente cria, porque se o cliente perceber que você está nervoso e automaticamente ele percebe por algum deslize que você comete, você vai deixar o seu trabalho a desejar. Então, você tem que ter essas opções, não demonstrar esse medo, por mais que por dentro a gente esteja realmente todo se tremendo, mas não podemos deixar esse medo transparecer. Ah, eu estou sorrindo, mas eu estou de máscara, ninguém vê minha expressão, por exemplo. Eu consigo trazer isso nos meus atendimentos também, tá? Paletinhas de sombra, tá, pessoal? Uso muito essa, mas podem utilizar qualquer uma outra que tenha tons coloridos, amarelo, vermelho, uma paleta que é de fácil acesso, que dá para utilizar tanto na social como artística, que tem uma variedade de cores bacana, é a Ludurana. Então, a gente consegue trabalhar com tons bem interessantes, com cores também vibrantes, em relação a essa nossa proposta, certo? E aí eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês, quem conhece ou quem já viu. Tem até uma bonitinha aqui esquecida, ó. Alguém já viu isso aqui? Não? Unha postiça. Unha postiça. E aí o que é que a gente faz com as nossas unhas postiças? Dentes. Quando não criamos ou não temos
propriedade para fazer essas próteses que são de materiais mais caros. Os dentes, eles funcionam normal. E aí eu quero que vocês entendam que estas opções fazemos tranquilamente no dia a dia. Gente, criatividade. Anderson, eu não tenho criatividade. A criatividade, eu até gosto de colocar, ela vem principalmente quando você tem o quê? Necessidade. Todo mundo diz, agora a NASA vem, não é isso? No Facebook, pelas gambiarras que o pessoal faz. A gente precisa ter, digamos, uma certa flexibilização nas coisas, mas a gente também tem que ser imediato. Algum, por exemplo, um famoso canudo simples, tá? Quem viu na minha postagem, que eu não tenho um canudo aqui, quem viu na minha postagem, um canudo simples, a gente conseguiu fazer, literalmente, lá uma maquiagem artística e muito rápida. E aí eu consigo trazer uma facilidade para que isso ocorra também nas produções de vocês, tá? Gente, dúvidas até aqui? Sim ou não? Amém, misericórdia. Não? Ninguém no chat? Tranquilo? Hoje, deixa eu ver só aqui o tempo para a gente, tá? Certo, dá sim. Hoje vamos trabalhar com uma proposta de pintura facial. E essa pintura facial, de certa forma, ela, digamos assim, para eventos infantis, tá? Quem trabalha, por exemplo, em escola, ou na verdade quer fazer parcerias com a escola, gente, peguem. Até pelo simples fato de ter o quê? Um público e criança. Criança, quando vê uma novidade, pronto, ela vai ficar sendo uma eterna cliente e as mães automaticamente vão buscar por você devido a essas referências. E aí eu quero que vocês entendam que todo esse processo que é feito, que é construído, é de uma forma bem lúdica. Não existe nesse primeiro contato, tá, com a maquiagem artística, uma coisa tão enrijecida, uma coisa tão pesada, até pelo simples fato da temática não ter esse problema em função da tua perfeição. Então vamos começar com um processo bem mais fácil, e aí depois a gente vai agregando dificuldade, até porque, assim, quanto mais difícil o degrau, eu acredito melhor também os resultados ao qual você também se predestina a realizar diante a tua produção. Ninguém começa, gente, eu sempre falo, ninguém começa com um nível muito alto que, às vezes, não tenha uma grande barreira pela frente, tá? E aí vamos fazer uma caveirinha simples, né? Um monstrinho simples. Por que eu estou falando de monstrinho? Lembre-se, sempre que trabalhamos, tá? Eu falo para todos nós, sempre que trabalhamos com também maquiagem, temos que estar voltados e ligados no calendário do varejo. Anderson, o que é que eu tenho a ver com o calendário do varejo? Você vai se espelhar, você vai ter referências, você vai ter principalmente informação de se programar para datas tais, Dia das Mães, namorado, a festa lá do Aviões Fantasy, o Halloween da vida, e aí você vai criar essas possibilidades por meio principalmente dessas referências que temos dentro do nosso calendário. Anderson, eu não consigo, por exemplo, ter uma ideia de como é que eu vou realizar minhas produções. Gente, referência hoje na internet, Instagram está aí para isso, alguns aplicativos, Pinterest também está aí para isso, então vocês conseguem sim trabalhar. E eu vejo sempre algumas pessoas dizendo assim, mas eu acho que não. Não digam, às vezes, nunca, para você mesmo, até porque esse processo de autossabotagem, porque é uma autossabotagem, ele te enfraquece, ele vai te limitar. E se você disser que realmente não vai conseguir, vai ficar difícil você ter muito sucesso em relação a isso. Então, digo, olha, eu vou tentar, eu vou fazer. Se der certo, maravilhoso, né? Maravilhótimo, né? Se não der certo, faz de novo, até porque se fosse fácil, a gente, na verdade, não teria tantas pessoas aí conseguindo ou galgando lugar no mercado de trabalho. Então, fica bem mais fácil em realizar esse tipo de processo, tá? Vamos lá. Quem não tem, por exemplo, certo, gente? Tinta preta ou até mesmo o nosso delineado, ele funciona nas nossas produções. Anderson, eu não sei desenhar.
né? Prazer, eu também não sei, mas a gente consegue, pega a referência e vamos treinando. Tem folha de papel e aí a gente vai conseguindo trabalhar essa definição. Vou fazer essa caveirinha daqui para cá, tá? É uma caveira muito fácil, muito tranquila de se trabalhar. Antes de iniciar, processo de preparação de pele. Quando você vai trabalhar principalmente com esses produtos mais líquidos ou oleosos, trabalhando para um público infantil, não tem, digamos assim, uma necessidade de você preparar essa pele, porque com água ela vai embora, tá? Então não tem, digamos assim, vou higienizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pintura facial para criança não tem necessidade de você utilizar, porque são produtos solúveis em água. Até porque a mãe dela, quando chegar em casa, não vai ficar usando demaquilante, até porque vai agredir e pode sim dar alergia de tanto ficcionar a pele, de tanto você fazer esses movimentos de remoção. Então, com água, vai sair rapidinho, tá? Nas demais produções, quando você faz a utilização de produto que tem o uso de clau, aí sim você precisa fazer a remoção. Inicialmente não é jogando água, não. Se você jogar água, aí o negócio complica. Por quê? A textura é oleosa. Vamos lá. Água e óleo não se misturam. Se você joga água, o que era de pó, de sombra, que você selou aquela região de produto oleoso, ele vai ficar mais rígido, vai ficar mais duro. E aí vai ser um problema na hora quando você começar a mexer. Vai mexer e o negócio parece que vai virando um caldo, só vai engrossando e criando uma outra camuflagem, uma outra cobertura na pele, porque você umedeceu a pele. Então a proposta é você ter algum produto, se for demaquilante, né, o bifásico, que ele tem aquela textura mais oleosinha e você tem uma fácil remoção. Anderson, mas se for uma região grande, qualquer produto oleoso, óleo corporal, tem os óleos de coco e aí você faz a utilização, passa para poder o quê? Esse produto gorduroso se desprender da pele. Depois você vai limpar normalmente o quê? Higienizando, lavando, passando lá o seu sabonete. Aí no final demaquila, tranquilo, para você não gastar tanto produto em remoção da tua maquiagem. Algumas pessoas dizem, mas maquiagem artística suja demais. O bom, na verdade, eu acredito que, além de você se sujar, nesse processo que você realmente está fazendo a utilização, você começa a perceber que é interessante esse processo para conhecer cores, para entender esse degradê, como é que as cores se formam, porque se você não utilizar, se você literalmente não mexer em grandes regiões, você não percebe a beleza do que tem do teu trabalho, certo? Vamos nós, tá? Minha caveirinha, peguei aqui um espelho como referência, e aí eu venho, ó, tranquilo aqui, vou desenhar, nada tão perfeito, e aí eu venho lá, ó, trazendo um pouquinho aqui para essa região e parei aqui. Deu para ver? Sim ou não? Ó, mesmo jeito, vou trabalhando aqui um pouquinho na região do meu nariz. Isso é um lápis de olho, tá, pessoal? E aí eu venho aqui. Trabalhei um pouquinho nessas regiões. Anderson, como é que eu vou fazer o dente dessa minha caveirinha? Gente, é simples. Pega o dente aqui, a gente já sabe que o nosso dentinho, ele é o quê? Mais retinho, né? Então, ó, região de boca, você só faz tracinhos. Por que que eu comecei lá em cima? O nosso dente, ele não é um dentinho pequeno, ele é um dentão. E aí a gente não consegue perceber literalmente que ele está na carne. Mas essa profundidade eu vou dar com a minha coloração, tá? Eu não vou pintar nessa região do meu olho, porque eu tive aí um probleminha, tá? Em relação à alergia, então eu vou deixar ele por fora, certo? E aí eu vou trabalhando essa caveirinha aqui, deixar a minha sobrancelha um pouquinho lá por fora, certo? A base da minha caveira já foi. E aí o que é que eu vou fazer agora? Pintar. Pintar literalmente falando, tá? Vou pegar o meu pincelzinho, pode ser linguinha de gato, pode ser kabuki, pode ser o pincel que vocês tiverem. O importante é vocês utilizarem esse produto com a cobertura uniforme e depois a gente vai criar a projeção de quê? Iluminar e fazer
alguns pontos necessários de camuflagem, se for também necessário, tá? Ó, peguei e vou trabalhando agora, ó, minha tinta líquida, tá? Cremosa. Vou fazer aqui a minha utilização do preto. Anderson, a minha caveira ela pode ser de qualquer cor? Pode. Vamos fazer uma mistura aqui de cor? Legal. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, meu povo? Ó, utilizei aqui. Essa região aqui do nariz, eu vou deixar ela um pouquinho mais aberta para dar uma iluminação nesse ponto. Até aí, gente. Dúvida? Alguma dúvida? Certo? Vamos fazer essa caveira colorida, decidi agora, tá? Vamos utilizar aí uma outra cor, tá? Criando aí tipo um degradezinho, certo? Vamos utilizar um tom mais roxinho. E eu venho na minha região, ó, onde eu não tenho preto. Olha o nosso Halloween. Próxima data festiva também voltada para os nossos calendários, tá? Temos aí o Halloween. Ah, Anderson, só é próximo de outubro. Gente, passou agosto, acabou o ano. Então, já se programa em relação a isso aí, tá? O pessoal só querem viver de festa, mas se vocês perceberem, lá depois do meio do ano você cria também uma expectativa já para as comemorações e vendas. Se vocês perceberem, o mercado em si, ele já se volta para Réveillon, se volta já para o Natal, e automaticamente você percebe que você também, como profissional da beleza, precisa se mudar a essas possibilidades. Lembra do calendário? É o que eles sempre fazem, porque é interessante tanto para eles se programarem, quanto também para os consumidores, pesquisa de material também, compra de sapato, tudo é voltado para essas épocas, tá? Então é interessante vocês perceberem que realmente as coisas funcionam nesta proposta, tá? Ó, aqui, por que que eu não fiz o dente? O dente vai ser branco, né? O dente não tem como ser de outra cor. Tem? Tem, mas para criar destaque, como eu estou com barba, eu vou deixar ele branco, porque se eu fizer de outra cor, não vai ficar tão bacana. Beleza? Ó, branco, 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 branco e branco. Anderson, só vi aí um borrado todo branco. Vamos definir com preto, tá, gente? Eu botei justamente o lápis para poder dar uma definição e eu consigo vê-lo para vir com preto e só fazer a minha marcação, meu recorte. Posso já fazer esse recorte bem definidinho? Pode, mas ali o meu lápis ele foi só uma base para vocês terem uma ideia. Peguei, agora eu vou trabalhar um pouquinho de preto. Aí sim eu preciso de um pincel com a melhor definição, precisão, literalmente. Posso pegar o de delineado e trazer essa minha definição dos meus dentinhos, né? Ó, por que que eu geralmente coloco desta forma? Sabe aquele degradê, aquele esfumado que a gente consegue criar para dar um pouquinho de profundidade? Por isso que eu gosto de fazer essa referência. Porque não fica aquelas linhas totalmente preta, preta, preta mesmo, tá? Eu crio um esfumado para dar mais profundidade.
botar um pouquinho aqui. Definindo. Definir só a lateral desse preto aqui. Pronto. Quero todo mundo replicando essa make, hein? Depois disso, gente, é só criar um pouquinho desse esfumado, trazendo um pouquinho do lilás, ó, para os dentes. E minha caveira de preto, ela ficou uma caveira mais roxinha, tá? Lembrando, tudo que eu quero, por exemplo, tá? Escurecer preto, tudo que eu preciso clarear, eu dou esse destaque mais branquinho. E automaticamente, como eu tenho o meu nariz, eu quero deixar ele também com a proposta, como se fosse um buraquinho, tá? Eu vou lá, ó, e defino branco. Eu quero literalmente que ele fique bem mais visível. A parte que eu coloquei de preta para dar esse contraste em relação a essa proposta, tá? É muito livre, gente. Maquiagem infantil, pintura facial, é muito livre. Quando vocês começarem a trabalhar com artística, vocês vão começar a entender que a gente pega muito produto com o dedo, com a mão. Então, a gente não utiliza tantos pincéis, até porque, às vezes, a gente não tem um pincel com uma certa bem adequada. O pincel serve para dar o quê? Cobertura, acabamento, mas quando você quer algumas definições, ele funciona super, super em função de dedo, de mão, tá? Aí, o que é que vocês podem fazer? Aquelas máscaras de super-herói. Vocês podem usar também, certo? Não é a verdade absoluta o tipo de proposta que eu estou colocando para que vocês façam. É interessante que vocês usem também na criatividade. As Mulheres Maravilhas, tal hora vai aparecer, e aí você consegue perceber que essa utilização e as referências é de acordo com o que também temos de conhecimento. Se for uma festa temática, voltada também para super-heróis. É interessante que você já tenha uma ideia de qual super-herói é e crie essas referências, tá? Desculpa. Não é para fazer também, gente, uma maquiagem para, tipo, 30, 40 crianças, né? Vamos dar uma variedade, vamos criar algo diferente. Você pergunta o que é que você queria do Homem-Aranha aqui na sua maquiagem. E aí ela vai te falar com alguma coisa. Essa alguma coisa que ela te propôs, a criança vai pegando e fazendo sobre essa temática. Até porque quando você utiliza destas informações, ela vai ter um resultado bem mais eficaz, bem mais interessante sobre você administrar melhor o seu tempo, tá? Ó, acabamento um pouquinho aqui com o dedo, pode ser com a esponjinha? Pode, sem problema algum. Só que eu resolvi trabalhar com o dedo, como eu falei lá, as minhas propostas. E aí eu tenho uma caveirinha simples. Posso pintar o meu olho de preto? Posso. Gente, eu só não vou fazer devido a uma probleminha que eu tive, tá? E aí você tem uma proposta bacana. Interessante. Utilizar o que agora para dar uma ênfase ou destaque? Sabe aquelas regiões aqui que a gente faz de iluminador? Vamos utilizar da mesma forma, só que de forma também gradual. Nada de tacar muita coisa porque são crianças, tá? E aí vocês também têm que ter a noção para não ficar algo tão exagerado. Ó, vai colocando de forma sutil. E aí você vai dando uma olhada para saber se não carregou muito, tá bom? Vamos trabalhar com outros tons aí. Trabalhar com rosado em cima desse lilás. Eu acho que cabe. Fica bem bacana também. Ó, e vai criando devagarinho, nada de exagero, tá?
Estou com um pincelzinho mais fofinho e só depositando. Por que que eu não estou esfumando esse produto? A pele está molhada, a minha pele está úmida, e esse produto, na hora que eu faço isso, vai dar o quê? Uma selada, uma segurada nessa proposta e automaticamente eu não vou ter problema de durabilidade. A criança automaticamente, se ela estiver brincando, suando, né, transpirando, que é o normal de toda criança, de todo evento, você vai perceber que esse glitter, ele, de certa forma, vai ficar iluminando ali. Mas o desenho pode ser que não tenha mais devido à transpiração, tá? Produtos, como eu falei, produtos que têm a probabilidade um pouquinho mais à base de água, sai rápido, tá bom? Estou iluminando de forma também gradual, misturando um pouquinho aqui os glitters. Utilizei aqui um rosado, estou passando agora um amarelinho da minha torre de glitter, eu já mostro aqui para vocês, de novo. Ó, e temos aí a nossa caveirinha, voltada também para quê? Um tonzinho mais neon, e aí eu consigo ver, ó, que tem uma profundidade um pouco maior. Eu consigo perceber que as minhas cores, quando eu trabalhei com o meu vinho, ou a cor roxa, eu dei uma profundidade, um tom sobre tom, mas com a iluminação consegui ela deixar de tom um pouquinho mais diferente. E aí, difícil? Dá para fazer? Anderson, não tenho tinta, não tenho nada. Utilizem, sabe o que, gente? Sombra preta, sombra que vocês tiverem de qualquer cor. Por que que eu falo das sombras? Porque eu vou passar aqui, deixa eu ver, dá tempo sim, o iniciozinho, nem que seja do vídeo, que eu utilizei uma com sombra e funcionou super bacana. E aí eu quero que vocês entendam a possibilidade de utilizarmos também sombras em alguns processos funciona muito. Processo de iluminador dá super certo também. Deixa eu só colocar aqui rapidinho para vocês verem. E aí eu queria que vocês também colocassem no chat, tá? As dúvidas que vocês têm. E aí é interessante que vocês realmente coloquem para facilitar principalmente aí o desenvolvimento dessas técnicas, tá bom? Vocês estão vendo a tela já? Deixa eu fechar aqui a minha. Deu certo? Não tem áudio, tá bom, gente? Vou passar aqui. Eu anulei um pouco a minha sobrancelha. E aí a gente vai ver agora como é que funciona. Ó, isso é sombra. Eu só apliquei uma camada bem generosa de base clara, um pouquinho mais clara do meu tom, para poder, na verdade, criar esse destaque. Apliquei a base, não fiz contorno, não fiz nada. É só para que, na verdade, o pigmento ele tenha uma maior fixação, uma maior pigmentação também, tá? Podemos fazer com sombra, com tinta, essa temática sem problemas. Podemos criar aí as nossas borboletas sem problema algum também, facilita muito. Utilizei um pouquinho lá do meu vinho e depois vou utilizar alguns tons, tá? Terrosos, do laranja para o marrom. Só são 2 tons. Para criar também um degradê, para não ficar uma coisa, uma cor, uma linha e uma outra cor, tá, pessoal? Fiz uma base já só em relação ao olho. Só esfumando, depósito, e aí eu vou criar a minha transição de cores. Deixa eu só
minha transição de cores. O tom da sombra que eu estou aplicando já é um laranjinha com vermelho. Ó, nas partes que eu já tinha aplicado, por cima da sobrancelha também. Dando só mais alguns acabamentos para criar uma profundidade em relação a esse olhar. Temos 8 minutos. Utilizei agora, gente, o nosso delineador. Eu diluí ele bem, tá? Nessa proposta para ficar como se fosse uma tinta bem líquida. E aí eu vou criar todo esse desenho rapidinho aí para nós. Ó. Meu pincel de delinear também. Pincelzinhos assim de precisão são bons porque nos ajuda a deixar esse desenho nítido, tá? Anderson, tenho dificuldade, tem problema algum, deixa o traço mais grosso, o importante é que ele fique uniforme. Tá vendo? De vez em quando acontece de ficar erradinho a bordinha e a gente dá uma esfumada, cria um desenho diferente, tá bom? Na sobrancelha só quis dar um tracinho para enfatizar, como se fossem uns pelinhos, e aí vocês vão ver no final o contraste que eu vou criar. Dentro, eu estou fazendo algumas divisões aleatórias, tá? Se for simétrico, vocês podem fazer também sem problema algum. E aí eu tenho praticamente, ó, já esse rosto feito. Deixa eu só pausar bem aqui, gente. Pronto, pausei. Nessa parte, eu só utilizei um pouquinho da tinta branca para criar essa ideia como se fosse uma asa de borboleta. Então, assim, tem como trabalharmos de uma forma fácil e tranquila em relação a todo esse processo que a gente tem de aprendizagem. Então, é algo que tem como você, como profissional, se diferenciar, tem como realmente você trazer algo inovador. E essa região que eu estava trabalhando já, parte de pescoço, né? Parte um pouquinho aqui de colo, eu fiz também, só não vai dar tempo a gente apresentar hoje, mas é uma ideia já para que vocês consigam também criar algo bacana, certo? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês acharam da nossa proposta? Inicialmente, a gente trabalhamos com pintura facial e eu queria ouvir um pouquinho de vocês rapidinho para tirarmos também essas dúvidas e já se prepararem para os nossos desafios. Vamos lá. Dúvida, não precisa, né, ser tudo de uma vez, não. Pode ser uma de cada vez, não precisa brigarem. Dúvidas nenhuma? Não, tranquilo. Ana, Letícia, Janaína. Gente, então seria isso a nossa proposta, uma pintura facial. Eu fiz aqui uma caveirinha simples. Aí vocês podem fazer alguma máscara de um personagem, por exemplo, Mulher Maravilha. Faz aquela faixa, desenha uma estrelinha na testa, faz a definição um pouquinho sobre o lábio, né? Faz um contorno que funciona
muito. E aí eu quero, na verdade, vou colocar lá também no grupo, propondo esse desafio, para que a gente consiga fazer as nossas produções, certo? Dúvidas? Não? Então, seria isso, né? Vamos tirar o nosso retrato aí para as nossas mídias, né? Alimentar os nossos stories. E lembrando, hoje temos aí uma live, tá, pessoal? Estarei lá no Conjunto Ceará, Fox Eyes, 6 horas. Apareçam, né? Ficarem famosas também, tá certo? Uma proposta de maquiagem social. E aí, qualquer dúvida, sempre falo. Estarei disponível lá no grupo. Anderson, tenho dúvida com algum produto específico que eu posso utilizar no momento, tá? Vocês falem que a gente consegue atribuir em relação a isso aí a produção de vocês, para que nada fique por fazer ou no meio do caminho, tá? Ian, seria isso, Ian. Deixa o Ian aí voltar. Ian. Ian. Ah, gente, quem tiver, por exemplo, essas esponjinhas, ó, tá? Essas que são porosas. Anderson, que é porosa? Lembra do poro da pele, que é dilatado? Pronto, tipo aquela esponjinha de cozinha, tá? Mas essa aqui não é de cozinha, não, viu? Ó. Se tiver de cozinha, não tem problema, não. Pode pegar uma velhinha, e aí é interessante para você também fazer a utilização, porque ela, pela facilidade de lavar, se você quiser reutilizar, ela é bem interessante também. Pode utilizar aquelas queijinhas, o a Beauty Blender. Lembrando, produtos que são muito cremosos, ela dá uma dificuldadezinha para remover, então vocês já sabem, tá? Mesma coisa com pincéis. Pincéis também é interessante tomar um pouquinho de cuidado. E já que utilizou, não deixar para lavar depois. Já tenta lavar o mais rápido, porque se o produto ele enrijecer ou ficar durinho, vai ter dificuldade também para você higienizar, tá? E aí você pode até perder o pincel também. Ian? Ian? Finalizar aqui com o Ian. Professor, já tem data certa para a gente voltar? Ou não sabe? A previsão do decreto, né? Dia 20/7. Mas aí a gente vai ter que aguardar. Oi, meu professor maravilhoso, você estava me chamando aqui. Isso. Ô nome lindo de se ver, Ian, olha aí. Rapaz, se eu nascesse 10 vezes, eu colocava 10 vezes esse nome. A gente estava comentando aqui da previsão de volta, Ian. Meus amores, lindas e maravilhosas, eu quero um sorriso cheio de energia! Gente, olha, a previsão, né? Deixa eu tirar só essa máscara para eu ver vocês, ativar a minha câmera, porque a gente fica sufocado. Gente, olha, a previsão de retomada das nossas aulas é para dia 20 de julho, né? Só que, assim, até então ainda não é nada muito certo. Então, nós estamos nos organizando, já organizando toda a estrutura da escola, nos preparando pedagogicamente para a retomada no dia 20, porque até então a gente não teve nenhum contratempo, nenhuma informação diversa. Mas até lá a gente vai entrar em contato com todos vocês, vamos estar informando, até porque a gente tem pessoas que são pessoas que têm um grau de risco um pouco maior, pessoas que estão inseguras de voltar agora, então vai ter toda uma flexibilidade para a retomada de vocês na escola, tá certo? Eu sei que tem gente que está ansiosa, contando os minutos, né? E eu quero cobrar uma coisa, cadê os meus vídeos? Gente, vocês da maquiagem são super clean. Cadê meus vídeos? Dizendo que tá com saudade, dizendo que sente falta. Eu quero postar esses vídeos, então não deixa de mandar para mim. Valdinelo, venha com um sorrisinho de canto não, viu? Eu quero seu vídeo, viu? Tô de olho em você, tá? Gente, manda os vídeos para mim, não deixe de mandar, é até o dia 13. Né? Porque como a previsão da nossa retomada é no dia 20, do dia 13 ao dia 20 a gente vai postar uma contagem regressiva com vários vídeos que a gente já recebeu, tá bom? Então,
Não deixem de participar. Vamos bater nosso print, todo mundo sorrindo. Cadê a Janaína, que aqui tá só a boneca de cera, né? Só aquela foto assim parada. Bora. Todo mundo sorrindo. Valdinéia, cadê o sorriso? Menina, a Valdinéia tá toda enrolada. Bora. Sorrisão. Show, gente. Eu vou mandar para vocês o print. E não deixe de mandar meu vídeo. Beijo no coração. Se cuidem, viu? Tchau, meu povo. Até a próxima. Tchau.